1 Coríntios, capítulo número 11, verso número... 1 Coríntios, capítulo número 11, verso número 23. Quem também está passando a maquininha, pega o recibo, irmãos, aperta o 3 aí na maquininha. Pega o recibo, coloca aqui também no gasofilácio, tá bom? Primeira Coríntios, capítulo número 11, verso número 23. Irmãos, vou pregar em 20 minutos, então preste bem atenção, se eu ver que você não está prestando atenção, eu fico dando volta, tá bom? Diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Faço isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Senhor, fale conosco, me use para isso. Em nome de Jesus. Amém. Sente-se, queridos. Eu quero pregar sobre a ceia nessa manhã, até porque a gente vai participar dela daqui a alguns minutos. E embora tenha começado pelo verso número 23, eu quero terminar por ele. E na parte que eu quero começar então, as Escrituras, discorrendo o verso número 24, que fala ali que Jesus Cristo, Ele chama seus discípulos e Ele está prestes de ser executado, crucificado por mim e por você. Então Ele reúne os seus discípulos, Ele está participando então da última ceia aqui na terra, junto com os seus. Relembrando o que Deus fez, tirando o povo, seu povo, Israel, de 400 anos de escravidão do Egito, com mão forte e braço estendido. A famosa Páscoa. É isso então que Jesus Cristo está celebrando então, com os seus discípulos, só que agora tem um novo sentido. O sentido é de libertação, não do Egito, mas de libertação do pecado. Uma nova aliança Deus está fazendo agora e implantando com os seus discípulos. E que eu e você fazemos isso todos os meses, nos lembramos daquilo que Jesus Cristo fez. E Ele começar dizendo, olha, esse é o meu corpo que é dado. Deus Filho, irmãos, encarnado, Ele está dizendo que naquele momento, naquela ceia, está simbolizando algo que Ele está dando para toda a raça humana. Para todo mundo, irmãos, Ele está dando algo, e não é pão, o pão é um símbolo. Esse pão, sim, irmãos, é símbolo de satisfação, porque quando a gente come, mata a fome. Sim, irmãos, de alimento. Sim, de receber algo externo, mas que entra no nosso interior e nos muda. Sim, tem muitos significados, mas não quero entrar nisso. Mas Deus está nos dando algo, porque Ele está dizendo, olha, esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. E o que Jesus Cristo aqui está nesse símbolo da ceia, dizendo que está dando à raça humana? Vida eterna. Vida eterna, perdão de pecados. Aquilo que nos separa de Deus. Aquilo que Jesus Cristo, que Deus disse para Adão, olha, se você comer desse fruto, vocês vão morrer. E é morrer emocionalmente, e é morrer fisicamente, e é morrer espiritualmente. Mas Jesus Cristo diz, esse é meu corpo que é dado por vós. Eu estou dando nesse momento uma coisa que todos vocês precisam. Criança, homem e mulher. Vida eterna. Perdão de pecados. Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e separados e destituídos e longe estão da presença, da intimidade, do perceber, do entender, do compreender da glória de Deus. Romanos 6:23 diz que o salário disso,
que a consequência de pecar, não importa se é 2 pecados, 3 pecados ou 1 pecado, que a consequência de pecar é a morte. E quando eu digo morte, não é a aniquilação da alma. Quando eu digo morte, não é morreu, acabou tudo. Mas quando eu digo morte, é viver eternamente sem Deus, longe de Deus, no lago de enxofre, no lugar que a gente chama de inferno. De sofrimento o tempo todo, de ranger de dentes. De ausência completa de bondade, de misericórdia, de luz, de alegria, de vida, de esperança nesse lugar. Lugar terrível para se respirar, porque é de enxofre o ar que tem. Esse é o meu corpo que é dado por vós. É por isso que Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí, por isso que Romanos, capítulo número 10, verso número 9 e verso número 10 diz, que então, se a gente confessar com a nossa boca e crer no coração, que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, nós seremos salvos. É isso que Deus está oferecendo. É isso que Ele está dizendo, que onde Ele parte, o povo diz, esse é o meu corpo que é dado por vós, vida eterna, remissão de pecados, perdão de pecados. Fazei isso em memória de mim. Mais uma vez, Santa Ceia. Mais uma vez a gente está lembrando o que Deus fez por nós. Porque se a gente, meus amores, constantemente não lembrar, o que vai acontecer? Nós vamos esquecer. Nós vamos esquecer. Não é à toa que Deus nos disse, lembrem sempre. Façam isso em memória de mim. Lembrem o que eu fiz. Por isso que você está aqui nessa manhã, irmãos, para lembrar o que Deus fez por você. Para pensar nele. Para deixar um pouquinho os compromissos da segunda-feira de lado, irmãos, e pensar o que o Todo-Poderoso fez por mim e por você. E isso tem que encher o teu coração de alegria, e tem que encher o teu coração de esperança. E aí então, depois que eles comeram um pão, era a hora do suco. Esse cálice é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Nova aliança, irmãos, porque a antiga aliança teve... Nova aliança, porque é melhor do que a antiga. A antiga aliança, você sabe, é baseada nos 10 mandamentos. Que no Monte Sinai, Deus escreveu com a própria mão em 2 tábuas de pedra. Você sabe dessa história. Que Deus teve que escrever de novo, porque descendo a montanha, o povo já estava idolatrando um boi de ouro. Moisés ficou tão indignado. E a turma é fogo. Não aguenta 40 dias. Já estava adorando bezerros de ouro e dizendo que aquele bezerro de ouro que não fala, que não faz nada, que é animal, tinha tirado eles do Egito. Moisés olha tudo aquilo e Deus olhou e disse, Moisés, desce. Desce porque o povo está adorando um boi que fizeram de ouro. Se afastaram de mim. Moisés dizendo, estou de cara. Não, capaz, Senhor. Desce, desceu lá, irmãos, igualzinho. Moisés pegou aquela tábua da lei, irmãos, fez voar no chão, quebrou tudo, irmãos, e chabou todo mundo, e ficou tão indignado. Sabe o que Moisés fez, irmão? Chá de ouro. Tem chá de hibisco, tem chá de camomila. Moisés mandou derreter aquele bezerro de ouro, irmãos, e mandou a turma tomar, vão tomar tudo. Subiu de novo a montanha, irmãos, ficou mais 40 dias diante de Deus. E disse, Deus, eu quebrei o que você escreveu, a carta que você mandou, para escrever aí na pedra, para ninguém esquecer, Senhor, para nós cumprir. Para ser povo de Deus, como diz o livro de Deuteronômio, inteligente, sábio, com base nos 10 mandamentos, o povo que seguir isso vai ser um povo sábio e inteligente. E o mundo vai olhar para isso e dizer, cara, como é que vocês conseguiram isso? E vão aprender com Deus. Mas essa lei, irmãos, era uma lei de fora para dentro. Era uma lei de cumprir os 10 mandamentos. E se descumprisse um, descumpria tudo. E o povo esqueceu disso. É por isso que era necessária uma nova lei. Mas isso, irmãos, era só uma sombra da realidade que viria. Deus estava mostrando o Cristo, irmãos. O Deus que se faria carne e habitaria entre nós, irmãos. Por isso que Deus está dizendo, olha, esse é o sangue da nova aliança.
uma nova aliança. Coloca na projeção para mim, Jeremias capítulo número 31, verso número 31. Porque uma nova, irmãos, porque é melhor e superior. Jeremias 31, 31. Olha o que significa essa nova aliança. Porque nova? Porque ela é melhor. Porque é melhor. Olha lá, irmãos, Jeremias 31, 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor. Isso aqui é o profeta Jeremias falando sobre a vinda de Cristo. Quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá, não somente com eles, mas todas as famílias da terra, como diz Gênesis capítulo 2, aliança no pacto com Abraão. Verso número 32, não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Verso número 33, essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel, com toda a terra, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha aliança no íntimo deles, e escreverei nos seus corações. É por isso que essa nova aliança é melhor. Porque é dos 10 mandamentos, irmãos, é a palavra de Deus e continua ainda valendo, irmãos. Mas é de fora para dentro os 10 mandamentos. Mas a aliança que temos em Cristo Jesus, pela habitação do Espírito Santo dentro de nós e pelo sangue de Cristo que morreu por nós na cruz, é muito mais poderosa, é muito melhor. Porque é uma ação, não é a gente cumprindo somente mandamentos, é o próprio Deus habitando dentro de mim e de você. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Por isso que o texto está dizendo aqui que essa nova aliança, porém a minha lei nos seus corações, no seu íntimo, e escreverei nos seus corações, porque está falando de transformação. Você que está clamando por transformação de alguém na tua casa, você que está clamando por transformação tua, não desiste, enche teu coração de esperança, porque essa nova aliança em Cristo Jesus, ela causa mesmo mudanças internas, ela transforma mesmo a nossa vida. Persevera, não desiste de Jesus. Porque é diferente dos nossos ancestrais do passado que serviram a Deus. Ele é muito melhor, ele é muito mais preciosa. É o próprio Deus colocando as suas coisas no nosso íntimo, quando a gente acorda, quando a gente dorme, quando a gente está trabalhando, quando a gente está lendo a Bíblia e vai escrever no nosso coração. E diz o texto, e serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Diz isso para Deus. Deus, se você já prometeu que você vai mostrar para nós, Deus, eu quero te conhecer. Fala isso para Deus. Fala no teu quarto de oração, Deus, se você já disse que você vai se revelar, Deus, eu quero te conhecer. Me ajuda, Deus, com a preguiça, com a indisciplina, com a distração. Venha terça-feira. Irmãos, seu povo, nova aliança, você é filho de Deus. Você é filho de Deus, filha de Deus. E termina o texto da nova aliança dizendo, verso 34, acho que é a parte B ali, irmãos. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Você entende porque a nova aliança é melhor e é eterna do que a antiga aliança? Melhor porque é dentro, irmãos, porque efetivamente causa transformação dos nascidos de novo. E é eterna, irmãos, porque nos oferece a promessa, irmãos, de uma herança de redenção, de perdão de pecados. Você tem ideia do que é nessa nova aliança do sangue de Jesus? Irmãos, você sabe que quando na antiga aliança derramava o sangue do inocente, porque sempre Deus mostrou, é a sombra do que viria, um inocente tinha que pagar pelo culpado, por isso que faziam sacrifícios. Então, quando pegava um animal que é inocente, irmãos, e sacrificava, está mostrando que havia necessidade de derramamento de sangue.
Mas quando o sumo sacerdote, irmãos, entrava no Santo dos Santos e aspergia o sangue, irmãos, naquela mesa de ouro, que tinha os 2 anjos, irmãos, na Arca da Aliança, do propiciatório, aquele sangue, aquele propiciatório não perdoava pecados. Sabia? Por isso que tinha que entrar uma vez por ano. Não perdoava pecados, irmãos. É como se Deus tivesse vindo para resolver a coisa, irmãos. E o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos porque tinha um dia específico, irmãos, e derramava o sangue do inocente daquele animal. E aspergia, irmãos, sobre aquela mesa de ouro. E Deus vindo, irmãos, para fazer justiça, irmãos. Quando derramava aquele sangue, Deus parava, porque olhava para com misericórdia. Aquilo que significava, Deus não esquecia os pecados e nunca esqueceu os pecados do Antigo Testamento. Ele só parava porque aquele sangue aspergido na Arca da Aliança, ali no propiciatório, fazia com que Deus olhasse para aquilo, irmãos, e visse Jesus lá no futuro. E olhasse para a raça humana com misericórdia, porque Ele estava vindo, irmãos, para estabelecer justiça, porque a raça humana é ruim. Mas quando Jesus Cristo morreu por nós na cruz, é mais do que Deus olhar para nós com misericórdia. Os pecados são perdoados, esquecidos por aquele que nunca esquece, pelo Deus Todo-Poderoso que não tem esquecimento na cabeça. A nova aliança, ela é melhor, e ela é eterna. É por isso que nós temos que ceiar, é dessas coisas que nós temos que lembrar. Isso tem que encher o nosso coração de esperança. Isso tem que motivar a gente a ser apaixonado por Jesus cada vez mais. Eu tenho dias que eu sonho com pecados que cometi, com trabalhos errados que eu fiz, irmãos, porque não vi uma coisa num cliente. Tive esse pesadelo esse mês, irmãos, porque eu até acordo e digo, por que eu ainda penso nesse trabalho que eu não fiz um bom trabalho? Ah, irmãos, mas Deus é aquele que aplaca, que perdoa, você que se faz necessário. Eu acho que eu estou longe de Deus, eu preciso de perdão. Venha Jesus Cristo. Eu vou te dizer uma coisa, Ele tem uma promessa para você que é redenção. Redenção significa libertação de algo, e não é de cocaína, ou de pinga, ou da mentira, ou da soberba, é do pecado e da consequência que o pecado traz na nossa vida. Não é só a libertação do pecado, é do que ele causa, é das suas consequências. Agarre-se em Jesus Cristo. Nova aliança. Irmãos, porque sempre que comerem desse pão, fazei, aliás, isso, beberem em memória de mim. Diz de novo. E nós precisamos lembrar dele. Não é só o que ele fez por nós na cruz, irmãos, ou o que ressuscitou ao 3º dia. Quem foi como ele? Quem viveu de forma gloriosa como ele? Que nasceu numa estribaria, entre os animais. O Deus que criou os planetas, as galáxias, o buraco negro. Nascer no meio de vaca, de boi, de jumento. Mas ele não só nasceu de maneira simples, ele viveu de maneira extraordinária. Ele influenciou multidões, ele corrigiu líderes religiosos. A vida dele foi tão impactante, irmãos, que ele viveu sem pecado algum. Eu não entendo isso, que é viver entre os sujos e não se contaminar. O livro de Levítico diz que se eu sou santo e encosto em alguma coisa imunda, eu não santifico aquele que é imundo, mas se uma coisa imunda, se eu sou santo e encosto em alguma coisa imunda, eu me torno sujo. Como é que pode ele não ter se sujado, irmãos, com todo o egoísmo da raça humana, com toda a soberba, presunção, com toda a malícia, com toda a imoralidade e ganância? Irmãos, a vida dele foi tão fantástica que a gente conta os anos antes de Cristo e depois dele.
Ele foi tão fabuloso porque ele se encontrava com as pessoas, irmãos, e no sofrimento que elas tinham, porque eram cegas, surdas e mudas, paralíticas. Mães sofrendo porque o filho morreu. Ele ressuscitava. Ele fazia enxergar. O mudo ele fazia falar. O paralítico ele dizia, pega a tua cama e anda. Irmãos. O que ele ensinava era fantástico. A turma ficava de cara com o que saía da boca dele. Ele dizia, ame os seus inimigos. Dava tchutchu no tic-teco das pessoas, irmãos. Ame os seus inimigos. Não ajudem o que vocês gostam. Não. Parábola do samaritano, ajuda quem precisa. Ele trouxe um rebuliço na cabeça, irmãos, da raça humana. Porque veio falando, irmãos, o que dava nó na nossa cabeça. Dá até hoje. Mas os seus ensinamentos, irmãos, são fonte de vida. Irmãos, não havia uma fagulha de egoísmo nele. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele não veio para servir, ele não veio para ser servido, mas ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar minha vida em resgate de muitos. É dele que nós temos que se lembrar. Quando o próprio Paulo diz, faço isso em memória dele, é dessas coisas que temos que lembrar, irmãos. E o ápice do seu amor pelo próximo foi ter negado a própria vida e ter escolhido a morte de cruz, por mim e por você. Irmãos. Quando eu olho para Jesus Cristo, me dá tanta vontade de me arrebentar por Ele. E não é de me arrebentar, irmãos, e me jogar na frente do ônibus na rua. É me arrebentar de viver a vida para Ele. De gastar meu tempo para Ele. Como diz o pastor Irã, irmãos, um dos fundadores do Templo das Águias, que tem vivido a vida inteira para Jesus Cristo. Esse dia ele diz, será que eu posso fazer mais alguma coisa para Jesus? Eu já sei, eu acho que eu vou aprender bateria. Pastor Irã, irmãos, 66 anos, eu acho que eu vou aprender bateria, porque eu preciso fazer mais para Jesus. Irmãos. Se o pastor Irã, cheio de coisas que tem para fazer, com 66 anos, está pensando em tocar bateria, para fazer mais ainda para Deus, que saia eu e você, irmãos. Dá uma olhada para o irmão do lado. Não fala nada. Só diz assim para ele, se apruma. Se apruma, irmão. Se apruma, irmão. Irmãos do céu. Quem ama Jesus aí diz amém. Amém. É verdade, eu acredito. Quem ama Jesus aí diz amém. Amém. Eu acredito. Deus sabe que nós amamos Ele. E eu termino essa mensagem dizendo, portanto, todo aquele que comer o pão e o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se. Eu quero terminar com isso, examine-se. Nós precisamos se examinar agora, antes da gente participar da ceia, irmãos. A gente precisa fazer um autoexame. Não é examinar o irmão do lado, é olhar para dentro do nosso coração. A gente precisa fazer um inventário, um balanço. Isso é muito comum nas empresas. A gente precisa fazer um inventário, irmãos, do nosso ser interior, dos nossos pecados. E a gente precisa confrontar de frente e honestamente os nossos pecados. Com qual objetivo? Não apenas para pedir perdão, para abandoná-los. Se examinar é isso. É fazer um inventário do nosso coração e fazer uma lista, o que não está certo, o que não combina mais comigo. Por que não combina? Porque eu sou povo do Senhor, eu sou filho de Deus, eu sou nascido de novo. E dizer, Deus me perdoa. E dizer, Deus, eu escolho abandonar esse inventário aqui. As empresas fazem balanço e fazem inventário, irmãos, porque estoque é dinheiro, é coisa preciosa. E aqui o apóstolo Paulo está falando para a gente fazer balanço e inventário, irmãos, do nosso coração, da nossa vida, dos pecados, para a gente confrontar, irmãos, e porque isso não é precioso. Embora haja estoque dentro de nós. Mas a gente precisa decidir, fazer uma escolha. Escolha abandonar.
por Jesus. Fique de pé, por favor. Quero chamar o diaconato para vir aqui na frente. Vamos orar. Feche os teus olhos. Eu esqueci, né, irmãos? Verso 23. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. Na noite que o Senhor Jesus, na noite que foi traído. Duas coisas que eu quero falar sobre isso. Na noite que foi traído, ele se deu. Na noite que ele foi traído, Judas estava no meio e ele repartiu o pão com Judas. Ele disse: essa é a minha aliança. Na noite que ele foi traído, ele sabia. Eu quero perguntar como você tem lidado com a traição. Como que você lida com o abuso? Como que você lida com a rejeição? Com o abandono? Com a grosseria? Eu quero falar o teu coração que foi traído. Eu quero falar o teu coração que foi rejeitado, que está ferido, que foi abusado emocionalmente, sexualmente, fisicamente, que foi expurgado, que foi abandonado, deixado à margem. Como você está? Meus irmãos queridos, como você tem lidado com a traição? Eu quero te pedir em nome de Jesus, faça como Jesus. Perdoe. Dói porque essas coisas acontecem com aqueles que nós amamos. É por isso que dói. Mas faça como Jesus, olhe para Ele, tenha forças. Porque Judas levou toda a turba, irmãos, de soldados para prender Jesus. E quando a primeira coisa que Jesus diz, é bonito, né, seu Zeca? Não falou seu traíra, não. X9, não. Disse, beijou ele. E diz, o que você quer comigo, amigo? Isso significa que no coração de Jesus não havia ódio, nem amargura, nem ofensa, mas perdão. Estava perdoando aquele que estava o traindo. Olhe para Jesus e você vai encontrar o que é necessário para resolver isso na tua vida. E a você que traiu, que abusou, que maltratou, que rejeitou, que abandonou, eu quero te dizer, da mesma forma, na noite que Jesus foi traído, Ele repartiu o pão. Eu quero te dizer que tem bondade, misericórdia e amor de Deus para com a tua vida. Porque Deus se entregou a si mesmo para todos os traidores da raça humana. E eu e você somos eles. Você precisa de Deus. Deus tem um poder para transformar a tua vida e Ele quer. Ele quer fazer nova todas as coisas. Deixe Ele agir na tua vida. Entregue-se a Ele. Vamos orar? Amém? Tenha uma conversa com Deus agora íntima, pessoal. Honesta. Eu acho que é chegado o tempo de você ter com Deus conversas honestas. Honestas, sem pensar no amanhã ou na pessoa do seu lado. Só na eternidade. Na prestação de conta que cada um vai ter que fazer com Deus. Naquilo que Deus está te oferecendo, vida eterna e perdão de pecados. Uma nova vida.